Olá, a paz do Senhor Jesus, né? Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao canal Capelania, Caminho da Esperança. Eu sou o capelão evangélico Luiz Carlos e é um prazer receber você, né, a sua presença aqui nesse vídeo. Que Deus te abençoe, né? Que Deus abençoe você, a sua família, Deus abençoe a tua saúde, o teu ministério, Deus abençoe aonde quer que você esteja, né? Hoje eu vou trazer algumas explicações, né, na carta de Paulo ali, em Efésios capítulo 6, né, os versículos 10 até o 12, né? Vamos falar sobre 4 tipos de espírito que eles têm uma energia negativa, né, onde eles trabalham de uma forma na destruição, né? Eu acho que demônio, o que ele mais quer é ver destruição, o que ele mais quer é ver família destruída, né? O que ele mais quer é ver a gente longe, né, dos caminhos do Senhor, fazendo aquele totalmente ao contrário, né, do que o Senhor quer de nós, né? Eles trabalham realmente para destruição, né? Causando medo, né? Causando pânico, causando destruição na família, né? Na cidade, né? Nos governos. E é sobre esse 4 tipos, né, de camarada que vai ser dito aqui. E eu já convido a você, né, permanecer nesse vídeo até o final, né? Fique aí, né? Acompanhe até o final e vai ser muita coisa. Tem muita coisa aqui a ser explicada. Inclusive, né, cada um deles eu vou trazer aqui para vocês aonde que eles atuam, né? Aonde que eles investem. Amém? E vai ser bom, né? Fica aí e vamos junto, né, mergulhar nessa explicação, né? E Deus possa nos mostrar, né, nos dar condições, né, de esclarecimento, né, que Deus venha abençoar a cada um de nós, né? Já peço também ao Espírito Santo que abra, né, seus olhos espirituais, né, que você venha ter o ouvido sensível, né, a ouvir o Espírito Santo, né? Deixa Deus trabalhar na tua vida e eu tenho certeza, né, que muita coisa vai ser revelada para você, né? E se você não é uma pessoa que ainda aceitou a Jesus, né, não teve um encontro com o Senhor, faz uma aliança, né, recebe o Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, porque a gente sabe que os dias são difíceis, né? Tem tanta coisa acontecendo, né? Mas isso é profético, né? Realmente tem que acontecer, mas que nós venhamos estar firmes, né, no Senhor Jesus. Amém? Vamos entrar agora, né, na palavra de Deus. Já convido a você também, se você tiver aí com a sua Bíblia, né, abrir ela em Efésios. Aqui, Efésios 6, né? Só quero ler alguns versículos. Efésios 6, o capítulo 6 e o versículo 10 e o 15. Eu vou ler aqui na minha, né? Mas se você quiser acompanhar aí na sua casa, fique à vontade, meu irmão. Fique à vontade, minha irmã. Pegue a Bíblia, né? Abra a Bíblia, assim, medite na palavra de Deus, faça estudo na palavra de Deus, né, que é glorioso, né, a palavra do Senhor Jesus. Amém? Vou ler aqui. Efésios 6, capítulo 6 e o versículo 10. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na sua força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais, né, estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra... Preste atenção agora nesses camaradas aqui que eu vou citar agora, né? Nesse tipo de
de, de quadrilha, né? Meu Deus, olha, contra, né, os principados, né, contra as potestades, contra os governantes das trevas, né, deste mundo, e contra a maldade espiritual em regiões celestes. Muito bem, né? É sobre esses 4 tipos de demônio, né, que eu quero falar a respeito. Aí você pode dizer, ah, mas como assim? 4 tipos? Esses tipos aqui é específico, não, que cada um deles tem uma função, tá? Um exemplo, vou começar pelo o principado. Vou começar aqui pelo principado, né? Deixa eu ver aqui. Tá, ó. Principado, tá, já achei. Principado são espírito maligno, né, de alto nível que exerce influência sobre nações, cidades, culturas inteiras, né? Ou seja, ele opera, né? Esse tipo de demônio, ele opera é um tipo de demônio, né? De alta, né? De alto nível, né? Onde ele tem influenciado muito, né? Nas cidades, né? Nas cultura inteira, né? Quando alguma coisa está dando errada, sabe? A gente sabe sim que há uma força demoníaca por trás disso, porque tem cidade, né, muitas vezes a gente ouve isso, seja numa TV, né, que diz que a gente sabe, até um balanço assim, um estudo, uma pesquisa vai dizer que tal cidade é violenta, né? Sempre tem isso, uma cidade muito violenta, onde tem muita morte, onde tem muito roubo, né? Então pode ter certeza que por trás disso tem principado, né? Por quê? Um exemplo disso, né? Uma qualidade de espírito que ele vem, né, trazer confusão, né? Ele vai influenciar muita gente, né? Às vezes é um lugar que é totalmente cercado pelo tráfico, né? Onde o tráfico vem tendo um grande volume, né? E às vezes chega até perder o controle. A gente vê tanto jovem, né? Tanta jovem, né, se entregando aí no tráfico, né, na cachaça, né, totalmente viciado. Uma influência negativa, né, que é o principado, né, é uma qualidade de demônio que ele atua nisso, né, nas cidades, nas culturas, né, é um tipo de demônio, né, uns camaradas de alto nível mesmo, né. Eles atuam como campos, né, de energia negativa que poeira sobre regiões, né, inteiras, criando opressão, né, onde eles tem uma opressão muito grande, tá? Violência, uma violência terrível, né, onde as pessoas já perdem a moral, né, porque hoje em dia tem lugar aí que se uma pessoa olhar com um olhar meio estranho para outra já é motivo de briga, já é motivo de discussão, né? Ou até mesmo coisa pior, que nem a gente vê, né? Quem tem acesso sabe disso, né? Uma violência, a idolatria também, né? Hoje em dia o pessoal tá idolatrando até cantor, né? Jogador de futebol, né? Esquece de Deus, né? Esquece do sacrifício do Senhor Jesus, né? Porque é o único que merece ser exaltado, né? E as pessoas estão trocando, né? Estão trocando a graça, estão trocando o seu chamado, né, por coisas vãs, né, desse mundo. Meu Jesus,
a incredulidade também, né? Esses camaradas são responsáveis também por clima, né, espirituais pesado, onde o mal parece sempre dominar, sempre tem esse lugar, né? Você pode ter uma certeza que tem lugar que parece que não tem solução, né? Muitas vezes a gente vê isso, né? Diz que esse lugar não tem solução, né? É um clima pesado, né? Você pode estar ali caminhando por um lugar e sente aquele peso, né? Então essa é uma atuação desse espírito demoníaco, né? Que são os principados. Uma aplicação, né? Uma aplicação que eu vou trazer, né? Quando uma região vive mergulhando em corrupção, idolatria ou violência constante, né? Muitas vezes há principado, espírito atuando ali, né? Então temos que buscar direção a Deus, buscar a presença do Espírito Santo para nos dar discernimento, né? Que você venha pedir a Deus, né? Discernimento para agir como um servo de Deus em um lugar desse, né? Então que você tome posição, né? Receba o teu chamado e é isso. Agora vamos falar a respeito da potestade, né? O significado ver também aonde que eles atuam, né? Do jeito, né? A influência que eles causam, né? Potestades são um espírito que tem autoridade, né? Delegada para agirem em regiões específicas, né? Ou seja, eles também atuam em instituições, né? Família ou estrutura de pensamento, né? Um exemplo disso, quer ver? É em Lucas capítulo 22 e o versículo 53, né? Onde Jesus fala da hora, né? Da hora das trevas, do poder das trevas. Quero aqui ler para vocês a palavra de Deus, né? Você vai ver a influência, né, da potestade. Lucas 22. Lucas 22. Isso é poderoso, irmão. Isso é poderoso. Nós temos que vigiar. Temos que vigiar porque o mal não brinca de ser mal, não. Ele está aí, né? Nesses lugares. Só cabe a nós se afirmar cada vez mais no Senhor. Lucas 22, 53. E disse-lhe Jesus aos príncipes dos sacerdotes e capitães do templo e os anciões que tinham ido contra ele: saíste com espada e porretes como para deter um salteador, né? 53. Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Tá vendo? A palavra que o Senhor disse aqui, né? Também você vai ver outro exemplo, né? Em Efésios 2:2. Meu Deus, aonde que esses camaradas atuam, né? Os principados da potestade do ar, né? Que atua nos filhos da desobediência, né? Veja que os principais sacerdotes e os anciões estavam agindo em conjunto, né? Em conjunto com esses demônios, né? Das trevas, ou seja, Satanás e os demônios, né?
estavam agindo ali naquele momento, né? Um conjunto, né? Até o próprio Senhor Jesus, ele falou, né? Eles vêm trazendo também uma energia negativa, né? Desses espíritos, né? Desses potestades. Como assim? Eles movem como correntes invisíveis, né? Que corrente invisível que moldam, né, comportamentos, né, vícios e sistema de pensamentos, criam padrões de pecado repetitivo, vícios, né, prostituição, injustiça, guerra, né, e vai assim segue-se, né, ele segue trabalhando dessa forma, é destruição, viu? Então muitas vezes o ser humano, né, quando ele não quer enxergar, né, porque há uma atuação muito grande também, né, daqui a pouco eu vou chegar nesse camarada que atua é direto na vida do ser humano, né, essa qualidade, ele investe muito, né, para criar confusão, tá? Então por isso que é bom a gente permanecer firme no Senhor Jesus. Se você recebeu o Senhor Jesus, né, permanece firme. Agora, se você ainda não fez a sua aliança com Ele, né, faz uma aliança com o Senhor e fica firme, porque não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Uma pequena aplicação aqui. Muitas vezes, família repetem ciclos de alcoolismo, violência ou pobreza, porque potestades espirituais é uma energética, né? Perdão aqui, energéticas estão dominando aquela linhagem. Ou seja, né? Aqui eu escrevi um pouco errado aqui essa palavra, né? Mas peço desculpa, né? Eu quis dizer energia, tá? Mas porque esse ciclo repetitivo, né? Do alcoolismo, né? Da violência, ou até mesmo porque eu coloquei pobreza, né? Porque ele quando atua, né? A potestade, quando, vamos supor, quando ele tá sobre aquela família, né? Ele tá criando todo aquele sistema ali, enganando, né? Colocando seta, né? Inflamável na mente daquela pessoa, né? Que de certa forma tá permitindo, né? Porque Satanás ele não tem poder, né? A única coisa que ele faz é enganar, né? E quando a gente está sem base, quando a gente está sem estar com os pés alicerçado, né, no Evangelho, na Palavra de Deus, a gente cai, né? Então por isso que é fundamental você estar firme mesmo no Senhor Jesus, tá? Porque eu já conheci uma pessoa, né, aqui da cidade, eu fui no mercado, tá? E ao voltar eu vi que ele estava em uma situação de rua, né? Vive na rua. Agora, o que me chamou a atenção é que ele disse que tem tudo, né? E, assim, ele estava com um celular bonito, né? A carteira, toda a documentação, tá? E assim, ele disse que vive na rua há mais de 20 anos, né? Ele vive numa situação de rua. E por incrível que pareça, eu fiquei surpreendido quando ele me disse que ele tem casa, tá? A casa dele é na beira da praia. Ele tem uma família que tem bastante recurso, sabe? Mas ele disse que ele prefere estar na rua, né? Ou seja, se você prestar atenção, quando um ser humano deixa o seu lar, deixa a sua família para viver numa situação dessa, né? Ele vai dizer que é muito problema, tá? Ele vai dizer que prefere assim, mas não é normal isso aí, tá? Quero aqui dizer, isso há, né, um grupo demoníaco, né, que se chama potestade, né, essa qualidade de espírito maligno, que veio trazer vício, né, pensamentos negativos, que é o pensamento que esse rapaz teve, né,
dizer que não dava mais certo, tá, continuar ali entre família, né? Porque o Satanás ele tá aí para roubar, matar e destruir, né? E a gente tem que ficar esperto, né? Tem que vigiar. E a terceira qualidade, né, desses demônios são os governantes, né? Os dominadores, né? Governadores do mundo, né? Do mundo tenebroso, né? São espírito maligno que inflamam, né, líderes e sistemas mundiais, né? Eles atuam por trás de governo, né, do império, né, grande movimentos ideológicos, né? Um exemplo disso você vai encontrar em Mateus 4, capítulo 4, versículo 8 e 9. Quero aqui ler para você. Mateus 4. Louvado seja Deus. Meu irmão. A guerra, o apóstolo Paulo disse, a gente não devemos lutar nem contra carne nem sangue, mas sim contra essas hóstias aí, viu? Meu Deus. Capítulo 4, versículo 8 e 5. 8 e 9, perdão. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Meu Deus. Eu quero ler aqui o versículo 10 para você ver a resposta de Jesus, né, a esse enganador. E Jesus, né, então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, né, ao Senhor teu Deus adorará, só a ele servirá. Oh, glória a Deus. Então o diabo deixou, né, e eis que chegaram o anjo e serviram ao Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. É poderoso. A gente tem que adorar só a Deus, né? Tem que prestar, aleluia, reverência só ao Senhor, né? Satanás, ele quis iludir, né? Mas foi caído, né? Foi quebrado, foi humilhado. Ele caiu por terra. Meu Deus do céu, meu Pai, é poderoso, né? Poderoso. Outro exemplo também, você vai encontrar em Apocalipse, capítulo 13, o versículo 2, né? Mas vamos seguir, né? Lá você vai ver que a besta recebe poder, né, do dragão, né, para governar as nações, né? Vamos falar um pouco a respeito da energia dos governantes. O governante é uma energia, né, espiritual, são energia, né, satânicas globais que manipulam, né, políticos, economia, né, e cultura mundiais. Eles direcionam a humanidade, né, para sistemas culturais, né, não contrárias a Deus, peço que perdão, né, um movimento contrário daquilo que Deus quer para nós. Ele vai trabalhando ao contrário, né? Glória seja Deus, glória para Deus, né? Então, uma aplicação aqui, quando um governo aprovam leis contra os princípios de Deus, né? Ou promove genocídio, perdão, né? São espíritos, né, de governante que atuando por trás, né? Tem que ter cuidado, Muitas vezes a gente quando não tem uma direção certa, né? Na verdade, quando a gente não busca a direção, a gente acaba colocando pessoas erradas, né? Há uma influência muito grande hoje, né, nos governos,
onde eles vêm aprovando leis que não faz nem sentido, né? Nem, nem noção. E totalmente são iludidos, né? Por essa qualidade de espírito, né? De demônio. Que Deus venha ter misericórdia, tá? E por último, são as hostes espirituais, né? Ou seja, espírito também da maldade. São espíritos malignos de direta à pessoa, né? Ou seja, ele vai direto na pessoa. São demônios que atuam na vida individual, né? Trazendo doença, tentações, opressão, divisão, né? Entre a família. Tá vendo? Um exemplo disso aqui que eu acabei de ler, sobre essa qualidade, você vai encontrar lá em Marcos, né? Marcos 5 e o versículo 2 e o 5, né? Onde vai falar ali a respeito do endemoniado do Gadareno, né? Também outro exemplo é em Atos, né? A jovem possessa de espírito de adivinhações, né? Você pode estar encontrando ali. Ele extrai uma energia muito negativa, tá? Esse tipo de espírito. Ele se manifesta como opressão, né? Uma opressão emocional, né? Espiritual também, física, né? Cria o ambiente, né? Carregado, trazendo medo, depressão, enfermidades, né? E até mesmo um ataque noturno, né? Quando uma pessoa... Vou deixar aqui, vou falar sobre isso. Quando eu resolvi fazer esse estudo sobre essa qualidade, né? Essa hierarquia demoníaca, eu sofri um ataque muito grande, um ataque direto, né? Dessa qualidade, dessa hoste espiritual, porque o ambiente mudou, tá? Para você ver que é real mesmo, o ambiente mudou, né? E eu percebi que tinha algo errado, né? Então eu comecei a clamar a Deus, tá? Comecei a ler alguns salmos, né? Que venha falar na proteção, né? Venha buscar na confiança que a gente devemos ter em Deus, né? E aquele ambiente que estava pesado, carregado, passou a ficar calmo novamente, irmão. Então, se você clamar, né, de todo o teu coração, você está passando por uma situação que você sabe que não é normal, né? Começa, né? Fala com Deus, coloca isso na mão de Deus, que Deus vai te ajudar, né? Deus vai te livrar desse medo, né? Desse ataque, né? Desse ataque que o inimigo faz. Louvado seja Deus. E além disso, a depressão, né? Também, né? São tantas enfermidades, são ataque noturno. Tem tanta gente que embola de um lado para o outro e não consegue dormir, ou até mesmo quando ele vai deitar, vem aqueles pesadelos terríveis, né? Coisa terrível. Irmão, ora ao Senhor, né? Pede a proteção, diz: Senhor, estou indo deitar, né? Guarda minha casa, guarda minha família, Pai. Vai repreendendo todo mal, Senhor, todo sonho, né? Todo sonho, todo pesadelo, né? Acampa, Pai, acampa a tua presença aqui, né? Começa a falar com Deus, né? Para falar com Deus não precisa de Wi-Fi, não precisa de celular, né? O carregador não precisa, porque está sempre carregado, né? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É mais um cuidado pessoal, né? Você que chegou aqui, está aqui até o final, né? Começa, né, a montar uma estratégia, né, para se defender contra esses tipos, né, de demônio. Meu irmão, aleluia, né? E além dos ataques noturnos, né? Uma pequena aplicação aqui, né? Quando uma pessoa
uma pessoa sente uma angústia constante, né? Angústia constante, opressão espiritual, né? Pesadelos, ataques de pânico sem causa, né, natural, pode ser alvo da maldade espiritual, né? Pode ser. Às vezes a pessoa pode estar passando por uma situação, né, da qual eu li aqui para você falando, né, dessas qualidades de espírito diabólico, demoníaco, né, que trabalha para a destruição, né, para trazer confusão, divisão, para trazer vício, né? Pode estar sendo alvo, sim. Por isso que o apóstolo Paulo disse, né? Não, deixa eu ler aqui. Eu vou ler porque a palavra aqui é forte, é forte. O apóstolo Paulo, ele diz: e finalmente, meus irmãos, né? Sede forte no Senhor, na sua força, no seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos, né? Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra essa qualidade toda. Louvado e exaltado seja Deus, né? Uma pequena conclusão aqui, né, para a gente finalizar, né? A palavra aqui, né, nos mostrou uma hierarquia, né, de energias malignas. O primeiro foi o principado, energia territoriais. O segundo, potestades, né, energia, né, demoníaca em áreas espirituais. O terceiro aqui foi os governantes, né, uma energia global, né, que manipula, né, o sistema. E o quarto, a maldade espiritual, né, ou em outras tradições vai ter hostes, mas é uma energia, né, pessoal, direta, né, direta à pessoa. São essas qualidades de demônio, né, que opera sobre territórios, né, territoriais, né, domínio em lugares espirituais, né, a energia global, né, que manipula o sistema, né, o pessoal, né, uma energia direta, mas a gente servimos um Deus, né? Glória a Deus, a gente falou esse tempo todo sobre essa qualidade, mas descansa o teu coração, né? Porque eu vou também mostrar nós, né? Quero aqui mostrar a vitória em Cristo Jesus, mas também nós vamos mostrar a vitória em Cristo Jesus, né? Que é a continuação ali de Efésios 1 e 21, onde Jesus está acima de tudo. Glória a Deus. Jesus está acima de tudo isso. Oh, glória. Aleluia. Né? Está acima de principado, de potestade, né? Do poder demoníaco. Está acima de tudo. Esse é Jesus que nós servimos. Né? Em Colossenses também. Em Colossenses capítulo 2 e o versículo 15, né? Vem dizer que Cristo, né, despojou-se, né, e expôs publicamente esses poderes, né, na cruz. Oh, glória, aleluia, né? Então Cristo não luta com suas próprias mãos, com as suas próprias forças, mas com a armadura, aleluia, de Deus, né? Em Efésios, glórias a Deus, no capítulo 6, o versículo 13 e 18, né? 13, capítulo 6, os versículos 13 e 18, onde vai falar, né, da armadura usada, né? A verdade, que é o cinto
né? A justiça, que é a couraça, o evangelho da paz, que é a sandália, a fé, que é o escudo, a salvação, que é o capacete, a palavra de Deus, né, que é a espada, e a oração constante é o fogo do Espírito. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, meu irmão. Esse é o Deus que nós servimos, meu irmão. Então, se você é uma pessoa que está passando por alguma dificuldade e você vê que não teve melhora, aleluia, seja uma enfermidade, né? Porque a gente tem que ser também sincero, né? Porque há sim enfermidade que é natural, né? É consequência, né? da nossa natureza, assim, tipo de ser humano, né? Nosso corpo, né? Mas quando a questão é espiritual, né? Até mesmo, né? Porque Jesus, ele operou um milagre onde os seus discípulos veio perguntar: mas Senhor, quem pecou? Se foi ele ou os pais? Aí Jesus vai lá e responde: nem ele, né? Nem seus pais. Mas isso aí é para que a glória de Deus fosse manifestada. Louvado seja Deus. Então é desse jeito. Se Deus quiser, aleluia, operar o seu milagre na vida dessa pessoa, quer ela sendo enferma, espiritual, né, ou natural, né, da sua condição, do seu corpo, o Senhor opera, né, porque Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Aleluia. É igual aquela música que diz, né, se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, vai continuar sendo Deus, meu irmão, né? Aleluia, glórias a Deus. Mas é isso, né? A verdade é o cinto, a justiça, a couraça, o evangelho da paz, né? A sandália, a fé é o escudo, salvação é o capacete, palavra de Deus, né? A espada, e oração constante é o fogo do Espírito. Aleluia, louvado seja Deus. Se você permaneceu até aqui, né? Creia no Senhor, né? Pede direção a Deus, e que Deus abra os teus olhos de conhecimento, e você permanece firme no Senhor, né? Continue em oração no Senhor. Ora pelo teu bairro, ora pela tua cidade, né? Ora, aleluia, pelo a Câmara de Vereadores. Ora, meu irmão, ora a Deus. Louvado seja Deus. E aqui assim, ó, orando e a zoada do trator ali, né? Mas que Deus te abençoe, né? Um forte abraço, continua firme e até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe, meu irmão.